Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu pai sempre fez de tudo para que eu e os meus irmãos não passássemos por nenhuma necessidade. Ele nunca deixou faltar nada para nós. Olha, infelizmente, a nossa mãe faleceu quando ainda éramos pequenos. Ela morreu afogada na piscina da casa onde ela trabalhava. A mamãe caiu e, como não sabia nadar, acabou se afogando. E isso foi uma grande tragédia para toda a nossa família. E então o meu pai se tornou a nossa mãe e o nosso pai. Olha, ele era rígido e muito tradicional e não aceitava certas atitudes. O papai vivia nos alertando que, se fizéssemos algo errado, ele não teria paciência para relevar. E por isso, ele insistia para que pensássemos bem antes de tomar qualquer decisão errada. Bom, primeiro foi o meu irmão Clóvis. Ele começou a chegar tarde em casa, não gostava de trabalhar, não ajudava em nada, só queria comer, dormir e farrear. E o meu pai não gostou nem um pouco disso e um dia, muito zangado, juntou as roupas dele e colocou na porta. E disse que aquela casa não era uma pensão e, se ele quisesse viver daquela forma, que procurasse outro lugar para ficar. E o Clóvis, cheio das marrudagens dele, foi ficar na casa de um amigo. Mas sabe, não durou nem 2 dias lá, porque o meu irmão voltou com o rabinho entre as pernas, implorando perdão para o papai. Mas o Clóvis não mudava. Não parava em emprego, tinha preguiça, olha, de tudo, até de levar o próprio prato até a pia. E aquilo doía no meu pai. Era como uma faca enfiada em seu peito. E ele não aceitava ver o Clóvis tão acomodado. E por isso, quando o meu irmão completou a maioridade, o meu pai foi direto. Disse que não criou filho para ser bicho preguiçoso e que, se ele quisesse viver assim, que procurasse outra árvore para se encostar. E assim, sem escolha, o Clóvis teve, olha, que se virar. E depois de bater muita cabeça na vida, ele encontrou uma garota que ajudou ele a ser uma pessoa melhor. Bom, o Cassiano, o meu irmão do meio, também não gostava de trabalhar. Mas com ele, a situação foi ainda pior, sabe? Além de não ajudar em nada, ele começou a pegar as coisas dentro de casa e vender sem a permissão do nosso pai. Até que um dia ele foi além e entrou no quarto do papai, pegou uma quantia em dinheiro e gastou tudo em uma única noite. E o meu pai só descobriu porque ouviu Cassiano no telefone, contando para um amigo, sem o menor peso na consciência, que havia pegado o dinheiro do nosso pai e torrado tudo em bebidas e mulheres. E aquilo, olha, deixou o meu pai indignado. E furioso, ele pegou Cassiano pelo colarinho e disse que não tinha criado filho para roubar o próprio pai. E se ele queria ser ladrão, que fosse bem longe dali, porque na casa dele aquilo não seria tolerado. E sem mais conversa, expulsou o Cassiano de casa. E o Cassiano se perdeu na vida e colocou a culpa no meu pai. Mas o papai não se abalou com isso, sabe? Com essa acusação. E no dia em que esteve frente a frente com ele pela última vez, foi direto e disse que, se o Cassiano se tornou o que se tornou, foi porque ele quis.
porque teve a oportunidade de ser alguém, mas escolheu o caminho errado. Olha, e alguns dias depois, o meu irmão morreu na prisão. E muitos dos nossos parentes achavam que o meu pai sentia remorso, mas isso não aconteceu porque, segundo ele, não havia motivo para se culpar, pois tinha feito tudo o que pôde para que o Cassiano seguisse o caminho certo. Olha, e eu acabei engravidando do meu primeiro namorado. E ele, quando soube da gravidez, não quis assumir as responsabilidades, dizendo que eu, por ser mulher, era minha obrigação ter me cuidado, e me deixou sozinha naquele momento. E sabe, eu precisei criar muita coragem para contar para o meu pai. E quando eu contei, eu vi a decepção nos olhos dele, porque o papai não disse nada de imediato. Mas o silêncio doeu, mais doeu. Olha, o meu pai evitou falar comigo por alguns dias. Quando eu entrava na cozinha, ele saía. Se ele estava assistindo televisão na sala e eu me sentava, ele se levantava. E aquilo, olha, foi me machucando, me deixando triste. Até que chegou um momento em que eu não aguentei mais e perguntei o porquê ele estava agindo daquela maneira comigo. E foi aí que o meu pai me olhou sério e disse que estava me evitando porque não queria tomar uma decisão que depois pudesse se arrepender. Ele disse sem rodeios que a vontade dele era de me colocar para fora de casa, mas estava se segurando para não fazer aquilo. E assim seguimos por quase toda a minha gravidez. E como meu pai não estava falando comigo, ele comprou uma televisão e colocou no quarto. E quando chegava do trabalho, se trancava lá, só saindo na hora do jantar. E ele comia em silêncio, sem me dirigir uma palavra, e depois voltava para o quarto. Olha, era como se eu não existisse mais para ele. E eu me sentia completamente sozinha. Não tinha com quem conversar. A família da minha mãe morava longe. E a família do meu pai, quando soube da gravidez, só sabia falar de mim pelas costas. E como meu pai tinha se afastado, eu não podia contar com ele também. E então, tudo o que me restava era sofrer em silêncio. Bom, num domingo, a irmã do meu pai apareceu para almoçar em casa. Ele preparou um jantar caprichado porque o papai era cozinheiro e amava cozinhar. E então, ele ficou o dia todo cozinhando para a irmã. E como eu sabia que a família dele era muito conservadora, eu preferi ficar no meu quarto, para evitar conversinha, sabe? Mas, para minha surpresa, o meu pai me chamou. Ele me queria por perto, e quando eu entrei na cozinha, a minha tia já me olhou com desprezo e disse que não queria ficar no mesmo espaço com alguém que tinha sujado o nome da família. E o meu pai, sem entender direito, pediu para ela repetir. E ela, cheio da razão, sabe, disse tudo de novo sem medir as palavras. E foi então que o meu pai se levantou furioso e disse que dentro da casa dele ninguém falava daquela maneira com a filha dele. E por mais que ele a amasse, não iria admitir aquilo e exigiu até respeito. E afirmou que eu era uma excelente filha. E a minha tia se sentiu ofendida e em um momento de raiva começou a criticar o meu pai. Ela disse que ele estava criando os filhos de maneira errada, apontando que um era torto, o outro era bandido e me chamou de mulher de muitos homens. Nossa, as palavras dela foram duras e os dois começaram a discutir e o almoço terminou ali, sem mais nem menos. E a tensão era tanta, sabe, que ninguém
conseguiu mais ficar no mesmo espaço. A minha tia foi embora e nunca mais falou com o meu pai. E ele não se importou. Depois que ela se foi, ele me chamou, olhou nos meus olhos e disse que só ele tinha o direito de falar de nós, que ninguém de fora podia nos julgar. E então me pediu um abraço. E quando eu o abracei, eu senti o peso de todos aqueles meses de silêncio se desfazer. Olha, e o papai até ficou emocionado. Disse que me amava e que juntos cuidaríamos do meu bebê. E sabe, quando João Felipe nasceu, o meu pai, mesmo com toda a rigidez e reservas que tinha, se mostrou um grande apoio. E ele me ensinou a trocar as fraldas, a dar banho e com paciência me mostrou como cuidar do meu filho. E mesmo depois de tudo, ele se entregou de corpo e de alma para ajudar. E olha, eu tive um grande amigo. Um dia, já à noitinha, o pai do meu filho apareceu de surpresa em casa, acompanhado da dona Fábia, a tia dele. E olha, eu confesso que foi uma visita inesperada. Eu não sabia nem como lidar com a situação, com os dois ali na minha frente. Mas o papai pediu para eles entrarem, se sentarem e a dona Fábia, depois de se acomodar em um dos sofás, explicou que ficou sabendo da gravidez e do nascimento do João recentemente e que para ela filho era uma parte importante da nossa vida e que não dava para simplesmente ignorar. E como ela tinha criado o Raul desde pequeno, ela estava ali na posição de mãe e falou que o Raul teria que fazer as coisas certas e por isso ela estava ali. E o meu pai então perguntou ao Raul o que ele gostaria de fazer. E diferente do rapaz que me deixou sozinha meses antes, o Raul respondeu com firmeza que queria se casar comigo e que já estava trabalhando e tinha condições de cuidar de mim e de nosso filho. E na sequência, o meu pai olhou para mim e me perguntou o que eu gostaria de fazer. E como eu amava o Raul, eu respondi que aceitava o pedido de casamento. Olha, me casei com o Raul e ele se tornou um marido maravilhoso, carinhoso, parceiro, e além do João Felipe, tivemos também o Matheus Lucas. Bom, o meu pai e a tia Fábia se gostaram tanto que, para nossa surpresa, os dois anunciaram que iam morar juntos. A tia Fábia, assim como meu pai, também era viúva e a conexão entre eles surgiu naturalmente, o que foi até uma surpresa boa para todos nós.